Boa noite, jovens e adolescentes. A palavra do Senhor diz lá em Salmo 122, versículo 1, perdão. Alegrei como disseram, vamos à casa do Senhor. E é com esse espírito de gratidão e alegria que mais uma vez nós estamos aqui para adorarmos o Senhor e agradecermos pela sua grandeza e a sua misericórdia em nossas vidas. Bom, e neste momento eu te convido a orarmos ao Senhor. Senhor Deus, neste momento nós pedimos perdão, Pai, primeiro das nossas falhas, e nós rogamos, Senhor, a Ti, as Tuas bênçãos. Obrigado por cada jovem que neste momento, Pai, nos ouve, nos assistem, Senhor, que o Senhor possa abençoá-lo, cada um, e que possam receber da Tua palavra, e que ela possa falar também a cada coração, Senhor. Em nome de Jesus, amém. E para darmos continuidade, eu quero convidar agora o Azaf, que estará lendo a palavra do Senhor nesta noite. Boa noite. Peço que abram suas Bíblias em Salmos 133. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, e como o óleo preciso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Que a palavra de Deus seja aplicada ao nosso coração. Muito bem, e para darmos continuidade, eu quero assim convidar o Ministério de Louvor, e em seguida a palavra está com o presbítero Chagas. Adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei dos Reis, adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei, com nossas mãos levantadas rendemos louvor, com nossas mãos levantadas nos regozijamos, com nossas mãos levantadas aos céus, nós dizemos ao mundo que amamos o nosso Rei. Oh, 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 nós amamos o nosso Rei. Oh, 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 nós amamos o nosso Rei. Adoramos o
seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança se tornou, graça e paz nos revelou. Hoje estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livrar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. A palavra está com o presbítero Chagas. Muito bem, nesse momento eu saudo a todos os jovens da União Batista de Jovens e Adolescentes da Primeira Igreja Evangélica Batista de Lábrea, com boa noite, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria e um prazer poder compartilhar da palavra do nosso Deus com os irmãos.
e aprendermos mais um pouco sobre a verdade da palavra de Deus, sobre o que Deus tem a nos ensinar. Certamente Deus fala conosco quando nós meditamos, quando nós estudamos a sua palavra. E eu convido a todos que abram suas Bíblias no livro dos Salmos, de número 3. Estaremos fazendo a leitura do verso 1 até o verso de número 8. Salmo 1, ou seja, Salmo de número 3, versículo 1 até o versículo de número 8, assim da palavra de Deus. Vamos ler o texto sagrado nesse momento. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim, de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois fere os que queixam a todos os meus inimigos, e os ímpios quebram os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Que Deus aplique a leitura da sua palavra ao nosso coração. Então esse texto da palavra de Deus aqui, o livro, esse salmo, ele é um salmo que fala sobre a pessoa de Deus. Ele descreve o que Deus é para alguém. E a pergunta que eu quero fazer de início desta meditação nesta noite é o que Deus é para você. Não é quem é Deus. A pergunta é o que Deus é. E o salmista ele procura apresentar diante de nós a pessoa de Deus quanto ao que ele é em relação à sua pessoa. A sua pessoa. Então é muito importante que nós saibamos quem Deus é para nós. Quem Deus é para nós. O versículo de número 3, olha bem o que o salmista diz. Pois tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Versículo de número 8 diz, do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Mas o versículo de número 3, ele procura apresentar, o salmista apresenta diante de nós, 3 objetos que Deus é para ele. 3 algo que Deus representa para o salmista. 3 elementos que Deus representa aqui para o salmista. O contexto aqui desse salmo, escrito pelo rei Davi, Davi estava passando por uma situação crítica da sua vida, aonde o seu filho Absalão, ele levanta-se contra o reino, contra o seu pai, e ele consegue tomar ou convencer uma quantidade do exército, e aí ele entra em guerra contra o seu próprio pai. E Davi, por ser o seu filho, em alguns momentos ele não se utilizou do poder que ele tinha em maioria, mas ele amenizou, ele sempre usava a circunstância de ceder, de amenizar, de abrir mão. E aí Absalão, perseguindo ele, teve que fugir diante de toda aquela circunstância. Mas no versículo de número 3, ele disse, pois tu, Senhor, és o meu escudo. Ou seja, Davi aqui, ele apresenta diante de nós o que Deus é para ele. E a primeira coisa que ele expressa aqui no versículo de número 3 é que Deus é o seu escudo. É assim que Davi apresenta quem Deus é para ele. Deus é o seu escudo.
o seu escudo. E quando Davi está falando sobre o escudo, ele está dizendo que Deus é a sua proteção, porque escudo ele representa proteção. É um instrumento de guerra que os soldados utilizam para proteger-se. Essa é a finalidade do escudo, é proteger-se contra o inimigo, contra as armas do inimigo. E quando Davi se dirige a Deus, quando Davi reflete quem é Deus para ele, ele apresenta Deus como seu escudo. Como seu escudo. E assim também deve ser nós. É assim também que nós devemos considerar Deus para nós. É assim que Deus é para nós. É assim que nós temos que nos apropriarmos de Deus em relação a nós mesmos. Nós temos que nos achegarmos a Deus desta forma, considerando Ele como o nosso escudo, a nossa proteção. A nossa proteção. Em Salmo 127, o verso 1 diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então veja que Deus, ele não apenas recebe o título de escudo aqui expresso pelo rei Davi, porque Deus é de fato aquele que garante a cada um de nós a proteção assim devida. Então é por isso que nós temos que considerar, assim como Davi considerava Deus como seu escudo, assim também nós devemos considerar Deus como o nosso escudo, a nossa proteção. A nossa proteção. Só que infelizmente muitas das vezes isso não é verdade em nossas vidas. Muitas das vezes nós estamos confiando em nós mesmos, confiando na nossa sabedoria, confiando nas nossas estratégias para vencermos o mal, para vencermos a adversidade. Mas certamente nós muitas das vezes somos vencidos. Por quê? Porque nós falhamos em guardar a nós mesmos. Mas quem pode garantir a nossa proteção em meio às circunstâncias é Deus. Então, quando nós consideramos Deus como nosso escudo, certamente nós estaremos seguros. Davi se sentia seguro, mesmo sendo perseguido, mesmo não querendo lutar, porque o seu adversário era o seu próprio filho. Mas o Absalão não queria saber não, ele queria matar o pai dele e tomar o reino plenamente. E Davi amenizando as coisas. Mas Davi sabia, se ele caísse nas mãos do seu filho, ele seria morto. Ele seria morto. Mas ele colocou a sua confiança, ele colocou a sua esperança em Deus. Ele depositou a sua confiança em Deus. O Salmo de número 91, versículo 7, também diz o seguinte: caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Quando nós temos Deus como nosso escudo, as adversidades podem chegar até nós. Mas a questão aqui é que nós não seremos atingidos. É bem claro o Salmo de número 91, o salmista falando aqui: caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Por quê? Porque Deus é o teu escudo, é a tua proteção. É a tua proteção. Então vejamos que é importante nós considerarmos Deus como o nosso escudo, assim como o salmista, ele deixa bem claro no versículo de número 3. Porém, Senhor, tu és o meu escudo. Que Deus também possa ser o nosso escudo, possa ser a nossa proteção. E nós viemos confiar em Deus desta forma. Mas também o versículo continua ainda, o salmista apresentando quem Deus é para ele. Não apenas o seu escudo, mas também a sua glória.
Veja que o salmista também lhe diz que Deus é a sua glória. A sua glória. Ou seja, o louvor do salmista não era vencer as batalhas, não era ser um rei importante, mas era de ter Deus, era de ser um servo de Deus, era de viver uma vida para agradar a Deus. A glória do salmista se resumia nesse fator aqui. E assim deve ser as nossas vidas. Nós devemos entender que nós somos de Deus e a nossa glória é Deus. É como diz o Salmo de número 37, versículo de número 4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Ou seja, a nossa alegria, o nosso prazer está em termos Deus. Em termos Deus. Deus, Ele é a nossa satisfação. Deus é a nossa glória, a nossa alegria. E o salmista, ele é bem claro, mesmo sendo perseguido, mesmo tendo que enfrentar as circunstâncias, mas a glória dele era Deus. Era Deus. Ou seja, aqui nós entendemos, quando o salmista afirma que a glória dele era Deus, ele quer dizer que a sua honra, a sua dignidade, a sua riqueza era reconhecer Deus como seu Senhor, como seu pastor, como ele diz lá no Salmo de número 23. Isso de fato era a glória dele, era o que ele de fato sentia alegria em possuir, Então que nós possamos também considerar Deus como a nossa glória, como aquilo do qual nós temos de nos orgulhar. E glória é algo que nós nos orgulhamos de possuirmos. Isso é glória. Geralmente quando você participa, você é um atleta, você participa de uma competição e você ganha um troféu, ganha uma medalha, aquela medalha ela é um motivo de orgulho para você. Aquela ali ela traz para você glória, porque você lembra do que você fez, os seus méritos, e aí você alcançou aquele instrumento. Então Deus é o nosso instrumento de glória. Ter Deus é algo que nós devemos nos gloriar e não nos envergonhar, como muitos fazem. Dizer que é crente, dizer que é um servo de Deus, isso tem que ser um ato honroso para nós, não um ato de vergonha. Como muitas das vezes nós encontramos pessoas que têm vergonha de dizer que é um crente, que serve a Cristo, que é um cristão. Mas isso não deve ser assim. Nós temos que expressar abertamente, porque Deus é a nossa glória, é o nosso bem maior, é o nosso tesouro, é algo do que de fato nós temos do que nos gloriar. O próprio Deus, ele fala lá em Jeremias, capítulo 9, versículo 24, aonde ele diz que nós não temos motivo para nos gloriar em outras coisas, nem na riqueza, nem no poder, e nem na sabedoria. Mas o motivo que nós temos para nos gloriar é em conhecer a Ele. Ele sim é razão para que nós possamos de fato nos gloriarmos em ter Deus. E é isso que o salmista diz para nós aqui. É isso que ele deixa bem claro. Eis a minha glória. Mas ele também apresenta um outro elemento que descreve o que Deus é para ele. Versículo número 3 ainda. E o que exaltas a minha cabeça. Então Deus não somente é o escudo do salmista, a sua proteção, não somente é a glória, ou seja, o motivo pelo qual ele tem alegria, mas aqui ele coloca que Deus também é a sua exaltação. Ou seja, ele se exaltava em esperar em Deus. Quando ele diz aqui, e o que exaltas a minha cabeça, ou seja, aquele que vai me honrar. Deus é aquele que me honra, ou seja, eu não quero outra honra. Eu não quero honras através de mérito meu. Eu quero a honra que Deus vai me dar. Então ele é bem enfático nesse ponto aqui. O louvor dele,
Ele queria ser louvado por Deus e não pelos homens. Exaltação aqui é que ele está dizendo que ele rejeita o louvor dos homens, mas que ele apenas se satisfaz com o louvor de Deus. Irmãos, isso é muito importante. Muitas das vezes nós estamos procurando o louvor do mundo. Nós estamos querendo viver uma vida para sermos exaltados pelo mundo, enquanto que o nosso maior louvor, a nossa maior exaltação é a que vem de Deus. É quando Deus olha para você e te exalta, como ele fez com Jó. Você pode ver ali em Jó como Deus exalta Jó, um homem íntegro, temente a Deus, reto e que se desviava do mal. Essas qualidades, esses adjetivos, quem deu a Jó foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus. Então é nisso que nós temos que basear as nossas vidas. É nisso que nós temos que caminhar para obter. E é isso que o salmista, ele diz para nós, que a sua exaltação, ou seja, a exaltação que ele de fato se importava, era a exaltação de Deus. Não em derrotar o seu filho ali, dar um comando para o seu exército e derrotar, porque ele era o grande rei Davi. Um rei que dentro da história de Israel não teve outro igual. Tanto de sabedoria como também de poder. Um rei que ficou marcado na história de Israel pela sua sabedoria, pelo seu poder, por como ele conduziu todo o povo, pela a estrutura e a elevação que ele ficou reconhecido dentro do povo de Israel. Mas ele não se importava com isso. O que ele se importava era com a exaltação que Deus atribuía a ele. E esse deve ser o nosso alvo. É nisso que as nossas vidas têm que estar fundamentadas, tem que estar direcionada, sermos exaltados por Deus. É isso que nós temos que procurarmos, enaltecido pelo próprio Deus. Mas nós temos que considerar que para que nós venhamos obter este privilégio, nós devemos obedecer à palavra de Deus. Porque quando nós submetemos a palavra de Deus, certamente Deus vai nos exaltar. Deus vai nos honrar com a sua exaltação. A Bíblia diz lá em Tiago, capítulo 4, verso de número 10, humilhai-vos na presença de Deus, e Ele vos exaltará. Então esse é o primeiro princípio, é o primeiro passo, é a primeira atitude, é humilhar-se na presença de Deus. Porque Ele vai nos exaltar. Porque Ele diz que aqueles que se humilham serão exaltados, mas aqueles que se exaltam serão humilhados. Muitas vezes nós queremos ser exaltados, e aí no final Deus vai ter que nos humilhar. Por quê? Porque a exaltação que vem de nós, ela é uma exaltação que não agrada a Deus. Mas a exaltação que vem de Deus é uma exaltação digna para cada um de nós. Então que você possa refletir nesses ensinamentos que o salmista apresenta para nós. Quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Para o salmista, Deus é o seu escudo, a sua proteção. Para o salmista, Deus é a sua glória. É a sua glória, ou seja, é o prazer maior que ele tem. Para o salmista, Deus é a sua exaltação. Ou seja, a exaltação que ele almejava, que ele se satisfazia, era pela exaltação que era proveniente de Deus. O reconhecimento que ele almejava era ser reconhecido por Deus, não pelos homens. Então que esse possa ser o nosso desejo, os nossos ideais para viver esta vida, para viver a vida que Deus nos deu em Cristo Jesus, confiando e dependendo de Deus como nosso protetor, como escudo. Tendo Ele como a nossa glória, o nosso prêmio maior, aonde nós temos o quê? Satisfação em tê-lo,
que nós possamos expressar essa alegria de ter Deus abertamente aonde nós estivermos. E também que nós possamos labutar, empenharmos para que Deus venha nos exaltar. E para isso começa com o quê? Humilhando-se. Humilhando-se. E certamente a exaltação que vem do Senhor virá no tempo dele. Então que Deus possa aplicar esta reflexão ao coração de cada um dos jovens, de cada um dos adolescentes. Que Deus possa, em Cristo Jesus, te conceder a graça, para que você possa mesmo empenhar-se em considerar Deus, assim como o salmista o considerava, como seu escudo, como a sua glória e como a sua exaltação. Vamos orar a Deus, encerrando este culto nesta noite. Pai Celestial, nós queremos te agradecer. Queremos te agradecer, ó Deus, pela tua bondade, pelo que o Senhor é. Não somente pelo que o Senhor, mas pelo que o Senhor é para as nossas vidas. E aqui, ó Deus, o salmista, ele nos apresenta quem o Senhor é para ele. Que assim também o Senhor possa ser para cada um de nós, para cada um dos jovens, para cada um dos adolescentes. Que o Senhor venha ser para eles o seu escudo, a proteção, ó Deus, que garante a sua segurança. Que o Senhor venha ser para eles também, Senhor, a sua glória, a sua satisfação, aquilo em que eles tenham motivo para se gloriar. Que o Senhor possa convencê-los, cada jovem, cada adolescente, que o Senhor é o prêmio mais sublime que eles têm em suas vidas. E que eles possam, ó Deus, reconhecer isso e expressar a sua alegria pelo fato de ter o Senhor como a glória deles. Mas também, ó Deus, que eles possam reconhecer que o Senhor é a sua exaltação, que a exaltação que eles almejam, o reconhecimento que eles desejam, possam ser o reconhecimento que vem de ti. Como o Senhor fez assim com Jó e com outros, ó Deus, que andaram na tua presença, que andaram na tua justiça e tiveram o teu reconhecimento. Que assim também venhamos ser nós, ó Deus. Que nós possamos, ó Deus, em Cristo Jesus, reconhecermos, ó Deus, cada um desses elementos, aqui expresso pelo salmista, como digno, ó Deus, de ser empenhado para obter. Pai Celestial, em nome de Jesus. Entregamos a vida de cada um dos jovens e adolescentes desta igreja. Que o Senhor venha abençoar, guardar e livrá-los de todo o mal. Em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a todos.